Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, João capítulo 8. João, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Graças a Deus por isso. Queridos, nós somos chamados a entender a profundidade da salvação em Cristo Jesus. Tudo aquilo que ela implica no nosso testemunho, na nossa vida, tudo aquilo que ela significa e tudo aquilo que foi necessário para que pudéssemos ser alvos dessa tão grande bênção. E por vezes nós que já somos cristãos, nós que já somos crentes, discípulos do Senhor, vamos perdendo de vista tudo isso e corremos o risco de nos tornarmos meros religiosos. O religioso é aquela pessoa que frequenta a igreja, que participa das atividades, que se envolve em algumas situações, mas que não tem um relacionamento profundo, autêntico, vibrante com o Senhor Jesus. Ele faz as coisas de forma mecânica. E eu tenho certeza que todos já experimentaram, já se pegaram fazendo algo mecanicamente. Por exemplo, a oração. Você está falando com Deus em oração e te vem a lembrança de algo que você tem que fazer amanhã. E aí a sua boca está falando algo para Deus em oração, mas você está pensando naquilo que tem que resolver depois. Então é disso que eu estou falando, um pequeno exemplo, mas talvez algo como nós estamos fazendo aqui, participando desse culto a Deus, vocês que estão aqui presentes, os que estão em casa assistindo, corremos o risco de estar fazendo isso de forma mecânica, apenas como um compromisso dominical. É domingo, é dia de culto ao Senhor, vamos participar, estamos acostumados com isso. Mas será que estamos fazendo isso verdadeiramente? Estamos fazendo isso de coração? Estamos amando ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento? Veja, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está falando com aquelas pessoas, e observa, verso 31, ele fala aos judeus que haviam crido nele. Em meio a todos aqueles judeus, poucos foram aqueles que acreditaram que ele era o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir. Muitos, a grande maioria, rejeitaram ele.
Mas, sim, houve pessoas que acreditaram nele. E esses que acreditaram começaram a se aproximar, começaram a segui-lo. E então Jesus, diz o texto, que Jesus está falando a eles. Então, está falando para pessoas crentes, pessoas que acreditaram nele. E o que Jesus fala é o seguinte: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, ele exorta a esses que são os seus novos discípulos, a esses que acreditaram nele, a que permaneçam. É um chamado à permanência, à continuidade, ao exercício da fé que não fica apenas na questão intelectual, mas que se transforma em vida, em prática, em mudança de atitude. Ora, se for apenas na mente ou apenas na boca para fora, que sentido teria toda a nossa fé? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para as pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram transformadas. Tanto que a Bíblia fala a respeito da velha criatura e a nova criatura que se renova em Cristo dia após dia. As coisas velhas que ficam para trás e tudo se faz novo. O próprio Senhor Jesus falou da necessidade desse novo nascimento, dessa nova vida, dessa vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho. E isso é que ele está falando. Olha, vocês que creram em mim, é necessário que vocês permaneçam na minha palavra, nos meus ensinos. Você conhece os ensinos de Jesus? Você vive como um discípulo? Eu sempre insisto nessa questão. O discípulo é aquele que vive conforme o mestre ensina. Isso em todas as religiões, em todas as filosofias, em todas as áreas. Aqueles que se dispõem a se tornar mestres terão os seus seguidores, os seus discípulos. E ao olhar para as Escrituras, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor, e nós somos aqueles que vivemos conforme Ele ensina. Então, ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é se tornar discípulo de Jesus. Ser cristão é adotar um novo tipo de vida, viver conforme o ensino de Jesus. Então, para fazermos isso, é claro, precisamos entender e viver. Permanecer na palavra dele é permanecer, é praticar o que ele ensina. Aí, verdadeiramente, seremos discípulos. E ao usar essa palavra, que verdadeiramente discípulos, nos indica automaticamente o oposto, pressupõe o oposto. Ou seja, aqueles que não são verdadeiros discípulos, que se parecem discípulos, mas não o são de fato. O texto nosso prossegue, então, mas antes, só fazendo essa análise aqui, crer e permanecer, então, traz a marca do verdadeiro discípulo. Crer no sentido da fé, do conhecimento de Deus, e permanecer no sentido da perseverança, no sentido do testemunho. Aí sim temos o verdadeiro discípulo. Verso de número 32, ele diz: então, permanecendo na palavra de Jesus, praticando a palavra de Jesus,
nós conheceremos a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento que aqui é apontado é o conhecimento que conduz à fé. De onde vem a fé? Como adquirir, né? Como ser uma pessoa de fé? A Escritura nos aponta, Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, o conhecimento da verdade. E quando ele fala da verdade aqui, traz um sentido muito amplo, tanto da verdade revelada nas Escrituras, dos ensinos dele, quanto do próprio ser dele. Porque ele se personifica na verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o ensino de Jesus se confunde com a própria pessoa de Jesus. Conhecer o ensino de Jesus é conhecer o próprio Jesus. Ser obediente e viver o ensino de Jesus é realmente estar em Cristo, é realmente se tornar um discípulo de Jesus. Esse conhecimento da verdade, então, traz toda a nossa transformação e aponta para a verdadeira prática desse discipulado, dessa vida em Cristo. Diz o texto que é isso que trará libertação. O conhecimento dessa verdade vai trazer libertação. E ao falar sobre isso, ele aponta para a questão da salvação. Agora observe como que os ouvintes dele reagiram naquela época. Verso 33, ao ouvirem isso, eles se sentiram ofendidos. E então eles respondem: nós somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como é que você vem aqui dizer isso, que nós seremos livres? Nós nunca fomos escravos. A petulância deles aqui. É claro que eles não estão pensando na escravidão normal, comum, porque o povo de Israel já tinha sido escravo várias vezes no Egito, na Babilônia, nos persas, e agora, nessa época aqui, eles estavam como escravos dos romanos. Então, é claro que eles não estão falando, quando falam assim, jamais fomos escravos de alguém, eles não falam nesse sentido físico, nesse sentido secular, mas eles falam no sentido religioso, que eles jamais foram adoradores de falsos deuses, o que também não seria uma verdade. Porque quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, quantas vezes o povo de Deus se voltou para a idolatria? Me vem aqui à mente de imediato Moisés subindo ao monte para receber ali os mandamentos do Senhor, e ele demora um pouco lá, o povo já não tem paciência de esperar, deve ter morrido. Arão, faz aqui para nós um Deus. Arão junta ali os colares, as pulseiras de ouro, derrete tudo, faz um bezerro, e eles começam a adorar aquela estátua como se fosse um Deus deles. A arrogância religiosa, queridos, é um perigo para todos nós. Eu sou presbiteriano. Meus pais eram presbiterianos, meus avós eram presbiterianos. Ou seja lá qual religião você apontar, qual credo, qual a denominação, nós, ao olharmos para as Escrituras, ao olharmos para as palavras de Jesus, percebemos que o chamado é muito mais profundo do que isso.
Observe a resposta de Jesus. Verso 34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo. E ao usar essa expressão comum daquela época, muito usada por Jesus, em verdade, ele está enfatizando. É uma expressão de ênfase. Ele diz o seguinte: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ah, queridos, todo que comete pecado é escravo do pecado. 1 João, capítulo 3, o verso 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O próprio Senhor Jesus fala um pouco mais à frente aqui no Evangelho, segundo João, capítulo 15, é pelo fruto que se conhece a árvore. A árvore boa não produz fruto mau. Ele está falando de pessoa que tem a salvação, que tem a transformação, que realmente foi salvo, não vive no pecado, não produz fruto mau. É claro que nós não somos perfeitos, é claro que nós erramos e pecamos, jamais defendemos o perfeccionismo, mas a Bíblia diz sobre a prática, a vivência na prática do pecado. Isso faz com que a pessoa se torne escravo daquele pecado, ela não consegue se libertar daquilo. Ela, no dizer do William Hendricks, está verdadeiramente acorrentada ao pecado, como um prisioneiro, em grilhões de ferro, do qual ele não consegue se libertar. O pecado é algo que aprisiona, o pecado é algo que engana, o pecado é algo que machuca, é algo que mancha, é algo que afasta, é algo mau, é uma prática errada. Às vezes a gente fica olhando, e eu estava gravando o devocional de amanhã, e falando de algumas indignações, nós observamos algumas coisas que estão acontecendo que nos deixam indignados, revoltados, com tanta injustiça, com tanta maldade, com tanto roubo, com tanta perversidade, e tudo é por conta do pecado. E esse pecado que tem feito tanto estrago aí, às vezes invade o nosso coração. E se nós não orarmos e vigiarmos, cairemos em tentação e praticaremos o mal. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Veja, verso 35, ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. E aqui ele está falando a respeito da permanência em Cristo. Aquele que não abandonar o pecado, ele pode até se tornar um religioso por algum tempo. E ele pode se segurar na religião por um certo tempo. Mas logo, logo, ele se afasta. Jesus ilustrou isso muito bem ao contar a parábola do semeador. Já leu? Lembra? O semeador saiu a semear, uma semente caiu no meio das pedras, no meio dos espinhos, à beira do caminho, não cresceu, os pássaros comeram, foi sufocada, na raiz não aprofundou, não foi para frente. Somente aquela que caiu em boa terra é que germinou e produziu em abundância. A religiosidade pode segurar pessoas
no caminho do Senhor por um tempo. Mas quando vier as lutas, quando vier as frustrações, as provações, as perdas dessa vida, a pessoa não conseguirá se manter. Somente uma profunda entrega, devoção e amor verdadeiro ao Senhor é capaz de nutrir a nossa fé o suficiente para continuarmos a nossa caminhada até o fim da vida. É disso que Jesus está falando. Olha, vocês são religiosos, mas vocês precisam aprender a permanecer em mim. Precisam deixar de ser escravos do pecado e serem filhos, se tornar filhos. E a doutrina da filiação aponta para o fato daqueles que são salvos em Cristo e se tornam co-herdeiros com Cristo da mesma graça divina. Nos tornamos filhos de Deus somente através de Jesus, quando há a salvação. Então, essa comparação aqui que ele faz entre o escravo e o filho é muito profunda. Verso 36, para arrematar, ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, há uma condicional aqui. Se, ou seja, somente quando Jesus Cristo libertar, é que verdadeiramente seremos livres. Ele está falando aqui especificamente de pessoas religiosas. Ele está apontando aqui, e não é sempre que nós falamos a respeito disso, ele está falando para aqueles que, no dizer de Apocalipse, nós estamos estudando o Apocalipse pela manhã, na escola bíblica dominical, aquele que não é nem frio e nem quente, ele é morno. O morno faz lembrar da pessoa religiosa, da pessoa que é mais ou menos, da pessoa que está em cima do muro, que tem seus momentos bons, mas que tem os seus momentos distante de Deus, distante da prática cristã. Veja a libertação que o Senhor proporciona, é uma libertação profunda, verdadeira, definitiva, duradoura. Nós falamos e defendemos que aqueles que o Senhor Jesus salva, eles jamais perdem a sua salvação. Falamos e defendemos isso. Agora, eu suspeito que, às vezes, as pessoas se apoiam nessa maravilhosa doutrina, nessa maravilhosa graça e relaxam. Tal como acontece, às vezes, no trabalho ou até mesmo dentro de casa. Se você, no seu local de trabalho, tem ali algumas pessoas que trabalham com você, 5, 10 pessoas, e você começa a fazer todas as tarefas ali, você é uma pessoa proativa, e como é bom pessoas proativas, e você se adianta e já começa a fazer as coisas, você faz a sua parte, faz a parte do outro um dia. A tendência das outras pessoas é relaxar e deixar aquilo só para você. Ah, não, fulano faz. Ah, está precisando fazer isso aqui, olha, hoje eu não estou muito bem. Não, mas o fulano faz para você. E vão se aproveitando uns dos outros. Sabe, queridos, às vezes nós relaxamos nessa questão
da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para você levar muito a sério o seu relacionamento com Deus. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Nós não estamos aqui defendendo a bandeira da nossa denominação. Nós não estamos aqui para cumprir um mero compromisso formal de domingo à noite. Nós estamos aqui como verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para honrar os ensinamentos do nosso mestre. Ele é o nosso mestre e nós estamos procurando viver como ele mandou. Já chegamos lá? Não. Mas nós estamos nos esforçando. E é isso que eu quero lembrar você nessa noite. Vamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. Muito cuidado, não abra exceção para o pecado. Como alguém já disse, com pecado não se brinca. Ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. É questão de vida ou morte espiritual. Não brinque. Não acha que porque o pastor não está vendo, ou porque fulano não está vendo, Deus está vendo. E isso é o mais importante. Leve a sério o seu compromisso com o Senhor. Concluindo, creia em Jesus. É o chamado dele. Ele está falando para aqueles que já acreditaram, já manifestaram alguma crença. Aprenda os ensinos do Senhor e permaneça nesses ensinos. Estude, leia a Bíblia, procure saber quais são os ensinamentos do Senhor Jesus. Como é que Ele deseja que nós, seus discípulos, vivamos? Aqui na igreja, na Filadélfia, nós prezamos pelo ensino bíblico. Você que não tem participado da nossa escola bíblica dominical, não tem participado por quê, meu irmão, minha irmã? Nós estamos só online, mas está acontecendo. Toda terça-feira à noite, na reunião de oração, tem estudo bíblico, depois oração. Todo domingo de manhã tem escola bíblica, aula, ensino das Escrituras. Nós precisamos aprender. Conheça os ensinos do Senhor, conheça a Bíblia. Esteja preparado para quando alguém pedir a você a razão da sua fé, você saber responder. E por fim, não seja escravo do pecado. Fica o alerta do Senhor. Sejamos verdadeiramente livres, livre do pecado, livre daquilo que nos afasta do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Bendito seja o Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, despertando a nossa vida. Não queremos ser religiosos, queremos ser discípulos fiéis. Dá, ó Deus, entendimento, conhecimento dos teus ensinos, da tua palavra. Dai-nos, ó Deus, a graça e a coragem para obedecer. Mesmo que isso traga algumas dificuldades, que possamos ser fiéis ao Senhor, ó Deus. Importa antes agradar ao Senhor do que a homens. Dá a tua bênção, ó Pai,
nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.